Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez reunidos para louvar ao nosso Deus, Deus maravilhoso, que nos manda uma chuva neste momento, chuva maravilhosa que irá regar as nossas plantações, irá frutificar o fruto no campo. Fruto este para a nossa alimentação, fruto este para a glória do Senhor. E nós, aqui reunidos para louvar a Deus e engrandecer o seu santo nome. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite, louvando ao Senhor através da leitura do Salmo 100. Salmo 100, leremos entoando ao Senhor esta porção da palavra do Pai. À medida que os irmãos forem encontrando, convido-os a se colocarem de pé para nós louvarmos ao nosso Senhor Deus. Façamos essa leitura todos juntos a uma só voz, em coro ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos, nós, povo santo, povo eleito, povo consagrado para o Senhor. Estamos aqui nesta noite para, assim, celebrar, para servir, pois nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, que foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, o seu rebanho, do seu pastoreio. Oremos ao Senhor neste momento, rendendo-lhe graças, celebrando, jubilosos na presença do Pai. Santo Deus, amado Pai, na Tua presença, Senhor, ousamos entrar neste momento para Te louvar, ó Deus, para Te engrandecer, porque o Senhor assim nos ordena, ó Pai, que prestemos culto a Ti, ó Pai, que sirvamos ao Senhor, que sejamos o povo santo, o povo escolhido por Ti mesmo, ó Pai, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. E nesta noite, ó Pai, o Teu povo se reúne nesse dia santo, dia escolhido por Ti mesmo, ó Pai, dia separado para o Teu louvor, para a Tua glória, ó Pai. Nós estamos aqui para Te prestar este culto, para Te prestar este serviço. Não porque merecemos, ó Pai, ou porque somos melhores, mas porque o Senhor se fez. Porque o Senhor, assim, ó Pai, através de Cristo Jesus, nos curou, nos salvou, nos libertou, ó Pai, das trevas e nos trouxe para a luz, para Te louvar, para a luz do conhecimento, para a luz de servir-Te, ó Pai. Sê conosco nesta noite, ó Pai, quando nos reunimos, para aqui exclamarmos a nossa fé, para aqui, ó Pai, expressarmos o amor para contigo, ó Deus, amor este que vem de Ti mesmo para nós. Não temos condições, não temos capacidade de nós mesmos Te louvar e de Te engrandecer, mas o Espírito Santo, ó Pai, assim nos leva, nos conduz a Te louvar e a Te engrandecer, ó Deus. Sê conosco nesta noite, aceita, ó Pai, o culto que aqui viemos prestar em Tua honra, em Tua glória. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas mazelas. Tem misericórdia do Teu povo,
povo este escolhido por Ti, mas que, ó Pai, sabe que enquanto estivermos aqui neste mundo, sabemos que somos falhos e assim pecaremos, ó Pai, sairemos do caminho do Senhor, caminho santo escolhido por Ti mesmo para nós, falharemos, deixaremos, ó Pai, de cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado, mas através de Cristo reconhecemos a nossa falha e a Ti, ó Pai, clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Recebe, ó Pai, este culto, recebe o louvor que nesta noite prestamos a Ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós entoaremos ainda o hino 116. Meu Deus,
Os irmãos podem se assentar. E assentados, faremos leitura no livro de Neemias, capítulo 12, dos versos 44 ao verso 47. Farei essa leitura e os irmãos acompanhem, atentos, o que a palavra do Senhor nos instrui. Neemias, capítulo 12, 44, versículo 44 ao versículo 47, assim nos diz: Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das principais e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Amém. Mais uma vez a palavra do Senhor instruindo sobre os tesouros este que Ele coloca nas nossas mãos, nos nossos dias, através das ofertas, através dos dízimos que retornamos para a casa do Senhor. E neste momento, fazendo parte do nosso culto, fazendo parte da nossa liturgia, o Senhor nos dá esse privilégio, esta oportunidade de nós, no nosso tempo, no nosso dia, trazermos à casa do Senhor, consagrando a Ele o nosso pão de cada dia, o nosso trabalho, trazendo a Ele os dízimos e as ofertas. Nós vamos entoar um cântico neste momento, e os irmãos que vieram preparados com seus dízimos, com as suas ofertas, poderão fazê-lo no decorrer do cântico.
presbítero Vildes, por gentileza, ore ao Senhor neste momento, consagrando os dízimos e as ofertas. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. E assentados nós faremos a leitura da nossa confissão de fé. Nós já estamos na pergunta 142. Pergunta esta que nos faz o seguinte questionamento: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsas, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens e em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias, mandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço,
os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de outro aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a confiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais nosso próprio. E o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Amém. Entoemos um cântico neste momento. Logo após, a palavra estará com o reverendo José Maria. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o reverendo José Maria.
Irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, na presença do nosso Deus. É sempre bom lembrar que o Senhor Jesus Cristo disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então nós estamos na presença do nosso Deus, na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor, tributando a Deus o culto que só Ele merece. E que Deus nos conduza nesse culto de tal maneira que ele seja prestado a Deus em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, nós vamos continuar meditando no texto da manhã deste dia, que está em Gênesis, capítulo 1, os versículos 3 e 4, onde fala da criação da luz, da separação entre a luz e as trevas e os nomes que Deus deu a estes fenômenos depois da separação. Então, em Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos: "Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia." Nós já vimos que a luz que Deus criou, ela estabeleceu a ordem no caos. Tudo era trevas, confusão e deformidade, e Deus chamou a luz à existência. Também vimos que essa luz não era ainda a luz do sol, da lua e das estrelas, porque os planetas, os astros, não haviam ainda sido criados. Era a luz essencial para que houvesse o estabelecimento da ordem no caos. Era a luz essencial para a existência da vida, era básico para isso. A luz, conforme nós vimos, ela é representativa, ela é figura, ela é sinal daquilo que é ordem e daquilo que é vida. Mas a luz também, ela é representativa e é símbolo de pureza. A luz é um elemento puro. E na sua constituição, na sua essência, não entra nada que possa prejudicar o seu poder de iluminação. A luz é um elemento simples, sem mistura. Nós não sabemos como Deus trouxe a luz à existência. Ele ordenou e ela passou a existir. Não sabemos se instantaneamente ou se Deus usou de outra forma o seu poder para trazer progressivamente a luz à existência. O fato é que ela foi capaz
de vencer as trevas. Onde nós hoje acendemos uma luz, seja ela de que formato for, logo o ambiente é iluminado. Quando falta energia em nossa casa, à noite, imediatamente nós procuramos iluminar o ambiente com qualquer tipo de luz, seja uma vela, uma lanterna, uma lamparina ou qualquer outro meio. E quando nós acendemos uma chama, o ambiente logo é iluminado. As trevas se afastam. As trevas, elas não conseguem resistir à luz. Nós mencionamos aqui aquele julgamento que Deus lançou sobre o Egito, aquelas trevas impenetráveis, em que os egípcios, querendo iluminar o seu ambiente, eles acendiam as suas candeias, mas as trevas eram tão espessas que a luz das candeias não iluminava nada. As pessoas continuavam sem ver umas às outras. A Bíblia diz que eram trevas palpáveis. E assim, nós transportamos todo esse sentido para aquelas trevas espirituais nas quais as pessoas sem Deus vivem, pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. Mas agora, além de estabelecer a ordem, além de estabelecer a vida, a luz com a sua propriedade de pureza, ela também estabelece a santidade. Deus é santo, e a luz que Ele criou tem uma pureza intrínseca, simbolizando a santidade de Deus. E é por isso que nós, os filhos de Deus, somos chamados filhos da luz, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos criou santos, Ele nos criou puros, semelhantes à sua santidade. A queda no pecado veio trazer trevas sobre a vida dos nossos primeiros pais e sobre a vida de todos aqueles que nasceram da descendência de Adão. A única possibilidade de alguém ser achado na luz de Deus, ser achado novamente na santidade de Deus, é através de um milagre que Deus realiza, fazendo com que a luz possa brilhar em nós, nos revelando quem é Deus e quem nós somos. Assim nós somos transportados das trevas para a luz. Reconhecemos a Deus como nosso Pai, e o Espírito Santo nos comunica que agora nós somos santos. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus para sermos santos, para vivermos em santidade, para brilharmos como luz. E é por isso que Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo.
por causa da santidade de Deus que há em nós pela presença do Espírito Santo. A luz, ela só consegue fazer o seu efeito completo e total na matéria porque ela é pura, porque ela é simples, ou seja, ela sem mistura. E é assim que nós nos tornamos santos, porque a luz de Deus, ela brilha em nós pela vontade de Deus. Quando nós somos salvos, é porque Deus chamou o nosso coração à existência. Chamou o nosso coração à luz. A luz penetrou na nossa alma. E a Bíblia diz isso de forma muito clara, porque ela nos ensina que Deus brilha em nossos corações. E é também exatamente por isso que, como filhos de Deus, nós sentimos aquela atração pela santidade de Deus. Nós sentimos que devemos viver de forma pura diante de Deus. E é por isso que nós também brilhamos. E brilhamos cada dia mais. Porque Deus realiza em nós, a cada dia, a sua obra de santificação. Assim como Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, Ele também diz, eu sou o Senhor que vos santifico. É a mesma coisa que Ele dizer, eu sou o Senhor que vos faço brilhar. Mas além de simbolizar a santidade de Deus, a luz também, ela representa e simboliza a regeneração, a obra que Deus realiza em nós e que nós chamamos de novo nascimento ou de conversão. É essa obra que nos transforma em filhos de Deus, que nos faz nascer de novo. Essa obra de regeneração, através da luz, ela é vista em toda a criação, em toda a natureza, continuamente, para sustentar a criação. A luz não somente ela dá vida, mas ela também sustenta a vida. Toda vez que uma terra é queimada, ela fica desolada, fica feia, fica calcinada. Mas depois de um certo tempo, nós percebemos que a vegetação que fora queimada, ela recomeça a brotar. É o renascimento, é a regeneração. É a atração que a luz exerce sobre a vegetação. Também, depois de um inverno muito intenso que queima a terra, as plantas, quando vem a primavera lá no hemisfério norte, elas recomeçam todas a brotar, a se regenerar. Isso também acontece quando nós podamos as árvores e aqueles ramos podados recomeçam a brotar. Os vinhais
quando são podados, ficam só aqueles tocos de ramos. Fica uma coisa até feia de se ver. Mas depois tudo aquilo volta a crescer. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós, para nos dar nova vida. Segundo a Bíblia, quando nós nos convertemos, nós estamos renascendo, não como filhos de Deus, porque nós já éramos filhos de Deus, eleitos lá na eternidade, já éramos escolhidos. Mas quando o Espírito Santo, quando a luz de Deus nos faz renascer, quando nos regenera, então nós reconhecemos a nossa condição de filhos de Deus. Jesus Cristo certa vez disse assim: os que são de Deus ouvem, ou seja, dão ouvidos, creem, obedecem a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela só tem efeito naqueles que já são filhos de Deus. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus e nos convertemos, nós reconhecemos imediatamente que Deus era o nosso Pai. E o Espírito Santo afirma ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Quando nós nos convertemos, isso nos coloca dentro da história da revelação de Deus. Porque lá na eternidade nós já fomos escolhidos por Deus como filhos. Mas existe um dia na nossa história em que nós, pelo Espírito Santo, reconhecemos isso e passamos a adorar a Deus como filhos. Antes não adorávamos, mas a partir da regeneração, pela luz do conhecimento de Deus, nós passamos a cultuar a Deus como filhos. Nos reconhecemos como filhos de Deus, sabendo que nós somos filhos desde antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia. E o aspecto seguinte, a propriedade seguinte da luz, que nós queremos mencionar e desenvolver, é o simbolismo que a luz tem da alegria. Vocês todos já devem ter percebido que à noite, quando há um corte de energia e a gente fica na escuridão, a gente ouve o clamor da vizinhança, aquela tristeza pelo fato da luz ter ido embora. Todo mundo, E aí, depois de um certo tempo, quando a energia é restaurada e a luz volta, o que nós ouvimos? Gritos de alegria, exultação. É tão bom estar na luz. As trevas realmente deprimem, causam tristeza. A luz é símbolo de alegria, porque lá no início, quando Deus criou a luz, quando Ele chamou a luz à existência, tudo era tristeza. Não havia nem mesmo a formação da terra, ela era sem forma e vazia.
O que prevaleciam eram as trevas e o abismo de águas. É como o interior das pessoas que não têm a Deus. Todos nós podemos testemunhar que, quando nos convertemos, houve alegria no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Foi o melhor momento das nossas vidas. Foi um momento de felicidade. Momento em que nós conhecemos a Deus em Cristo Jesus e que a salvação entrou nos nossos corações e nós tivemos a certeza da vida eterna. O Espírito Santo nos deu a convicção de que nós estávamos salvos eternamente e que a glória de Deus agora brilhava sobre nós. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, diz o hino que nós às vezes cantamos aqui. É uma alegria indescritível. É como o brilho da luz trazendo alegria em meio às trevas. Mas há uma outra propriedade interessante da luz que tem relação com a nossa vida de comunhão com Deus, com a nossa experiência com Deus. A luz, ela é toda energia. Quando Deus estabeleceu a luz pela sua palavra, o mundo se encheu de energia criadora, energia restauradora. Nós olhamos para as lâmpadas, para as luminárias, para os pontos de luz que nos iluminam e nós não fazemos ideia de como isso funciona, porque quando nós olhamos para uma iluminação como essa que nós temos aqui, nós vemos uma luz cujo brilho parece que é fixo, constante. Mas, na verdade, esse brilho, ele não é constante. Ele acende e apaga 60 vezes por segundo. Aqui no Brasil e em vários outros países, a nossa intensidade de iluminação é de 60 Hz, como dizem os conhecedores dessa matéria, né? Engenheiros, técnicos e etc. O que significa que a nossa onda de luz, ela trabalha com 60 apagões e acendimentos por segundo. Isso é tão rápido que nós não percebemos que essa luz, ela apaga e acende dentro dessa frequência de 60 Hz. É impossível aos nossos olhos perceber isso. Isso é energia, isso é dinamismo, isso é poder. Isso é figura do que o Espírito Santo realiza em nós.
O poder de Deus em nós é que nos dá dinamismo, energia, poder, para que nós possamos ser perseverantes na fé em todo o tempo. Mesmo que nós tropecemos, mesmo que nós fraquejemos, mesmo que nós venhamos a cair, o Espírito Santo de Deus agindo em nós com o seu poder, com o seu dinamismo, com a sua energia, ele nos comunica poder para que nós perseveremos, para que nós nos levantemos, para que nós prossigamos na carreira cristã. Então, lá naquela criação em que Deus separou o dia e a noite, Ele estava estabelecendo ali uma antítese, um conflito que sempre acompanhou a história da humanidade e vai continuar acompanhando até a volta de Cristo. Porque nós, como filhos de Deus, embora sejamos luz, nós podemos em algum momento sermos derrotados pelas tentações. Estamos sujeitos a fraquejar, estamos sujeitos a pecar, como ensinou o apóstolo João. Ele disse que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos a Deus de mentiroso, porque todos nós pecamos. Mas ele também disse, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele é o nosso mediador para nos perdoar os pecados e toda a nossa injustiça. Para que essa luz, que é dinâmica, que é poderosa, ela permaneça brilhando. Então, irmãos, nós temos aqui uma realidade, uma verdade que nos distingue. Assim como a luz foi chamada dia, em distinção das trevas que foi chamada noite, os filhos de Deus hoje são chamados de filhos da luz e filhos do dia. E aqueles que não conhecem a Deus são chamados de filhos das trevas. E essa distinção, ela deve ser expressada nas nossas vidas, no dia a dia. Essa distinção, ela precisa ser visível. Porque há poder em nós, o Espírito Santo está em nós, Cristo Jesus está em nós. Ele disse isso. Ele disse: o reino de Deus está dentro em vós. Então essa luz que está em nós, ela tem poder para brilhar e para fazer com que a nossa vida expresse essa distinção entre dia e noite. A Bíblia diz que nós somos do dia, nós não somos das trevas, como os demais, diz a Bíblia. Isso precisa aparecer. Isso precisa ser visto.
Então Deus nos chama a brilhar com a mesma intensidade da luz. Se essa luz tem a frequência de 60 Hz para fazê-la brilhar fixamente do jeito que nós vemos, o poder que há em nós é infinitamente superior a 60 Hz. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que nos ilumina e nos faz brilhar perante as trevas, perante todo o mundo. E isso atrai as pessoas. Eu creio que todos aqui já puderam perceber em algum tempo como as plantas buscam a luz. Se uma planta germina fora da luz, se uma planta germina na sombra, ela se arrasta em direção à luz para poder crescer para a luz. Eu me lembro disso, que eu vi isso desde criança. Aquele pezinho de feijão entortando todo em direção a uma réstia de luz que entrava pela fresta do assoalho e brilhava longe daquela planta. E ela se entortava toda para buscar a luz, buscar a vida, buscar a energia que há na luz. A luz, ela atrai, porque ela é vida. Quando Cristo veio ao mundo, Ele disse que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a si mesmo, porque Ele é a luz de Deus para o mundo. Então, todos quantos querem ter vida, são atraídos a Cristo. Não há outra maneira de se conhecer a verdadeira luz, não há outra maneira de se ter vida, a não ser em Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é a vida do mundo. Nós somos os seus representantes e nós brilhamos com a sua luz. E precisamos nos consagrar a Deus para que essa luz de Cristo brilhe com poder infinitamente acima dos 60 Hz. E seja um brilho intenso e permanente para que as pessoas possam ver essa vida de Deus em nós, serem atraídas pela vida de Deus em nós e ouvirem o Evangelho através de nós e se converterem. É por isso que no culto de manhã eu disse que esse conflito cósmico entre luz e trevas era algo para permanecer até o fim da história, até a consumação dos séculos. Porque desde lá do Éden foi estabelecido que haveria duas descendências no mundo: a descendência da mulher e a descendência da serpente, a descendência da luz e a descendência das trevas. E aqueles que são de Deus desde a eternidade, quando eles recebem a luz,
eles se dirigem a ela, eles a recebem, eles a aceitam, eles são dominados por ela, porque nós viemos da luz, somos filhos da luz e estamos destinados a viver eternamente na luz. E assim Deus nos faça compreender a nossa condição neste mundo, a nossa condição em relação a Deus, nos conceda a graça de uma santificação cada vez maior a cada dia, a fim de que a nossa luz brilhe cada vez mais e nós glorifiquemos o nome de Deus. A Bíblia diz que nós devemos andar em pleno dia. A nossa vida deve ser uma vida transparente, como a luz, pura como a luz, plena de poder e dinamismo, como a luz, plena de vida e dando vida a outros, como a luz, brilhando para mostrar a outros o caminho, como a luz. Aquele dia e aquela noite que foram estabelecidos lá no início, são para a nossa história até a consumação dos séculos. E aquele dia, um dia, será dia eternamente. E aquelas trevas lá do início, um dia, serão trevas eternamente. O dia para os filhos do dia, as trevas para os filhos das trevas, desde a criação até a consumação. Que o nome de Deus seja glorificado em nós, irmãos, e que essa criação de Deus, que é para toda a eternidade, possa nos levar a compreender cada vez melhor a nossa posição, o nosso valor com relação a Deus, com relação aos propósitos de Deus, e nós sejamos pessoas úteis para toda a humanidade. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos entoar o hino 155 e logo após, Reverendo Zé Maria orará, petrando a bênção sobre o povo. Procure a
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Queiram assentar-se, por favor. Eu desejo lembrar aquilo que já foi comunicado no culto matutino, de que o reverendo Diogo está participando de um acampamento lá em Cocalzinho, onde ele foi convidado para ministrar a palavra de Deus. Ele nos pediu que justificasse aqui, então hoje, a sua ausência. Eu desejo a todos uma ótima noite, uma maravilhosa semana, de tal maneira que nós possamos dar através da nossa vida testemunho da palavra de Deus que nós aprendemos aqui, de todas as maravilhas que Deus nos tem ensinado. Que a paz de Deus guardem a todos e a bênção de Deus sejam multiplicadas sobre todos. Amém.